Esse aqui é o presidente Nixon, e esses três, dentro dessa estrutura, são Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, os três astronautas da Apollo 11. Essa foto foi tirada a bordo do porta-aviões USS Hornet, pouco tempo depois da missão terminar, com o pouso no Oceano Pacífico. Os três astronautas estavam em quarentena, mas por quê? Nos anos 60, quando a NASA estava se preparando para colocar astronautas na superfície da Lua pela primeira vez, uma preocupação muito específica e bastante improvável assombrava a agência. E se a Lua tivesse micro-organismos perigosos para a saúde humana ou para a vida na Terra? E se quando os astronautas voltassem, esses micro-organismos acabassem se espalhando e causassem um problema de saúde global? O risco era baixo. As chances de haver um micro-organismo vivo na Lua eram minúsculas, mas caso houvesse, poderia ser algo completamente diferente do que os nossos corpos estariam acostumados. Pode parecer um exagero, mas essa preocupação não se restringia somente a supostas formas de vida estranhas às encontradas na Terra. Não se sabia como micro-organismos do nosso planeta se comportariam ao serem expostos às condições no espaço. Talvez eles pudessem voltar com mutações perigosas, por exemplo, ou então a própria composição química dos materiais da superfície da Lua, que não era totalmente conhecida ainda, fosse tóxica para nós. E naquele momento não havia uma maneira de realmente garantir que algo assim não poderia acontecer. E expor a humanidade ou a vida na Terra a esse risco simplesmente não valia a pena, mesmo que as chances fossem tão pequenas. Era melhor pecar pelo excesso de cuidado. Então a NASA precisava de um protocolo de segurança, uma maneira de isolar as amostras coletadas na Terra e também de garantir que os astronautas estariam saudáveis após voltarem para a Terra e antes que pudessem ter contato com outras pessoas normalmente. Esse protocolo de segurança era algo que era preocupação não só da NASA, mas também de outros órgãos governamentais, como o Departamento de Agricultura ou de Saúde Pública. O governo americano criou então um comitê que analisou todas as necessidades envolvidas no problema. E esse comitê decidiu construir instalações dedicadas para lidar com a manipulação das amostras trazidas da Lua e garantir a quarentena dos astronautas. Esse laboratório foi chamado de Lunar Receiving Laboratory, ou LRL, que foi construído em Houston, no Centro de Voos Tripulados. O primeiro elemento desse protocolo de segurança era o chamado Apollo Lunar Sample Return Container, basicamente uma caixa para guardar rochas da Lua. Duas dessas caixas voaram em cada missão e elas ficavam guardadas do lado de fora do módulo lunar. Fabricadas no Complexo de Segurança Nacional Y-12, o mesmo lugar que fabricava bombas nucleares, essas caixas não eram convencionais. Um mecanismo de fechamento triplo e uma construção muito robusta garantia não só a integridade física das amostras, mas também seu isolamento completo. Elas seriam fechadas com as amostras na Lua ainda em vácuo e só seriam abertas dentro de instalações adequadas aqui na Terra. E além disso, essas caixas eram esterilizadas para garantir também que elas não contaminariam as amostras. Ao pousar no Oceano Pacífico, a operação de recuperação dos astronautas e do módulo de comando começava. Com a ajuda de um helicóptero, mergulhadores eram levados até a nave, instalavam um anel de flutuação, colocavam máscaras, abriam uma escotilha e entregavam um traje especial chamado BIG, ou Biological Isolation Garment. Esse traje feito de nylon tinha uma máscara filtrante integrada e garantia o isolamento da tripulação. E depois de colocarem esses trajes e saírem do módulo de comando, os astronautas eram então içados para um helicóptero e levados para o deck do porta-aviões. Mas como eles ainda estavam no meio do Oceano Pacífico, ia demorar um certo tempo até eles serem transportados para o LRL, em Houston. Então era preciso isolá-los de outra maneira. Foi essa a necessidade que gerou o icônico Mobile Quarantine Facility, a instalação móvel de quarentena. O MQF era um trailer que foi modificado para servir para esse propósito. Ele foi coberto com chapas de alumínio e foi montado em cima de um quadro que podia ser mais facilmente transportado. E para garantir que nada saísse lá de dentro, ele era mantido em uma pressão mais baixa, o que a gente chama de pressão negativa. Dessa forma, mesmo se houvesse algum tipo de vazamento, a chance de contaminantes lá dentro saírem para fora era bem menor. E claro, todo o ar usado nesse sistema era muito bem filtrado. Dentro dele havia um lounge com 6 poltronas de avião e uma mesa. Ele também tinha uma cozinha com micro-ondas para aquecer comida já pronta e 6 camas, que acomodariam não só os 3 astronautas,
mas também um médico e um técnico. O MQF também tinha um pequeno airlock que podia ser usado para transferir itens para dentro dele e também para transferir coisas como as caixas com as amostras e filmes fotográficos para serem transportados diretamente para Houston por avião. Como o MQF seria transportado por avião, posteriormente ele também contava com máscaras de oxigênio caso houvesse uma despressurização. E como redundância, ele também possuía um gerador a diesel e baterias que ficavam montadas bem aqui na frente para caso o fornecimento de energia externo fosse cortado. Logo depois de chegarem no deck do porta-aviões, os 3 astronautas da Apollo 11 caminharam diretamente para dentro do MQF. E como você pode ver aqui, tem um cara espirrando químicos no caminho que eles fizeram, em um esforço para diminuir ainda mais as chances de qualquer micro-organismo sobreviver. Após já estarem lá dentro, ainda era preciso pegar os itens deixados dentro do módulo de comando. Para fazer isso, eles precisavam abrir a porta, mas um túnel especial foi criado para que um técnico que estava lá dentro com os astronautas pudesse sair de lá, caminhar até a nave, pegar os itens e voltar, garantindo a menor exposição possível dadas as circunstâncias. O porta-aviões viajou então até Pearl Harbor, no Havaí, e o MQF foi colocado dentro de um C-141 Starliner que voou até Houston. E chegando lá, o MQF foi levado até o Lunar Receiving Laboratory. O LRL tinha uma parte dedicada à recepção e isolamento dos astronautas. Ele tinha outra parte para examinar amostras e proteger os técnicos que as manipulariam, contando com airlocks, sistemas de descontaminação com luz ultravioleta e equipamentos para manipulação de amostras em vácuo ou sob atmosferas controladas. E todo mundo que trabalhava ali estava sujeito a ficar em quarentena por tempo indeterminado caso fossem expostos às amostras. E assim como o MQF, todas as áreas dos laboratórios ficavam sob pressão negativa. Havia uma série de protocolos de segurança que precisavam ser seguidos à risca. Se usarmos os critérios modernos de contenção biológica, o Lunar Receiving Laboratory poderia ser classificado como uma instalação de nível 4, o nível mais alto possível e que é usado para lidar com os patógenos mais perigosos que a gente conhece. O LRL ainda contava com um laboratório subterrâneo a 15 metros de profundidade, capaz de medir mesmo os mais fracos traços de radioatividade das amostras lunares. As instalações para a estadia dos astronautas também ficavam sob pressão negativa e eles tinham contato com uma equipe lá dentro, que, é claro, também ficava em quarentena com eles. Além dos quartos, cozinhas e áreas comuns, também havia uma sala para que eles pudessem interagir com outras pessoas da NASA para fazer o debriefing da missão ou então dar entrevistas para a imprensa. Neil Armstrong teve até que comemorar seu aniversário de 39 anos enquanto estava lá dentro. A NASA precisava determinar não só a boa saúde dos astronautas, mas também a segurança dos materiais lunares para as formas de vida da Terra. Ou seja, eles tinham que testar como diversas espécies de animais e plantas reagiam ao ter contato com essas amostras. Então, enquanto o isolamento acontecia, os técnicos e cientistas dos laboratórios iniciavam seus primeiros testes. A Apollo 11 trouxe cerca de 21 quilos de amostras lunares para a Terra, e uma parte significativa desse material foi usada para expor espécies de plantas e animais. Muitos geólogos e outros cientistas viam isso como um desperdício, mas era importante determinar que esse material, ou possíveis patógenos que ele carregava, não atacariam e dizimariam espécies importantes para o nosso planeta ou para nossa sobrevivência. E eles mostraram que não havia perigo, não havia sinal algum de patógenos presentes nas amostras e os astronautas em quarentena estavam totalmente saudáveis. Eles saíram do isolamento no dia 10 de agosto de 1969. Nas missões subsequentes, algumas coisas mudaram um pouco, mas o procedimento básico permaneceu o mesmo até a Apollo 14. A partir da Apollo 15, a quarentena para os astronautas foi julgada como desnecessária e eles puderam voltar para o planeta sem serem tratados como ameaças biológicas. As amostras, por outro lado, continuaram a passar por procedimentos semelhantes, mas principalmente para evitar que elas fossem contaminadas por material do nosso próprio planeta. Essa experiência e esses estudos envolvendo contenção biológica espacial foi muito útil para programas subsequentes, especialmente na hora de esterilizar sondas que pousariam em outros planetas. E essa preocupação vai continuar existindo no setor espacial.
especialmente quando a nossa espécie finalmente superar as barreiras econômicas de acesso ao espaço e mandar coisas ou pessoas para outros planetas, luas, asteroides e cometas, ficar muito mais fácil. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!